Olá, gente. Estamos aqui de volta, depois de quase 2 semanas da última aula. Vocês devem estar sabendo que nós abrimos uma sequência, uma nova playlist sobre o capítulo 4 de O Capital, a transformação do dinheiro em capital. As 4 primeiras aulas foram dedicadas a algumas considerações de ordem teórico-metodológicas, né? E as aulas 5 e 6, nós nos ocupamos da apresentação do conceito de O Capital. E aí, para discutir a apresentação do conceito de capital em Marx, no Capital de Karl Marx, na obra, nós começamos investigando os elementos determinantes deste conceito. Os elementos determinantes deste conceito são a história e a lógica, a exposição propriamente dita, né? E nós começamos afirmando que sem o trabalho da história é humanamente impossível você pensar o conceito do capital, que a história é o elemento determinante no conceito de capital. Isso na aula de número 5, deixamos isso muito claramente, quando numa passagem do livro 2 de O Capital, nós dizíamos que, lendo uma passagem lá de Marx, se eu não me engano, na página 112 do livro 2, da edição da Boitempo, em que somente com o aparecimento da força de trabalho, com a sua transformação em mercadorias, é que o dinheiro pode realmente se transformar em capital. Sem essa determinação histórica fundamental, não há possibilidade de pensar a transformação do dinheiro em capital. Só que na aula de número 6, continuamos de novo a exposição dessa determinação histórica, só que hoje eu me apercebi de que eu não estava muito seguro do que estava expondo. Eu cheguei a dizer na aula 6 que a história é a exposição, o momento lógico, o momento histórico, o momento lógico, na determinação do conceito de capital, eles se equiparam, né? Quer dizer, um não se sobressai com relação ao outro. Foi então que 2 amigos meus, com quem eu divido a discussão sobre o Capital de Karl Marx, são 2 professores do Instituto Federal do Ceará, do estado do Ceará, que é o Rodrigo Cavalcante, que, por sinal, também tem um canal no YouTube sobre Marx, né, intitulado Dialética do Avesso, e o Aquiles Chave, que, por sua vez, também tem um canal no YouTube, CESLA, que é o Centro de Estudo Latino-Americano, né? Aquiles Chaves tem também esse canal sobre América Latina. Então, eles me chamaram a atenção que eu entrei em contradição a aula 6 com relação à aula 5. E comecei a meditar sobre isso. E cheguei à conclusão, realmente, que eu tinha entrado em contradição com relação à aula de número 5. E me pus a pensar qual a razão dessas minhas oscilações na exposição dos elementos determinantes do conceito de capital. O Rodrigo, que está defendendo uma tese, que tem como orientação o professor Manfredo Oliveira, sobre a história, para ele é fundamental, né?
Ele explora bastante o conceito de história em Marx, né? E ele me chamando a atenção sobre isso, me passou alguns textos, dentre eles um texto de Pierre de Vilar, né? Esse texto do Pierre Vilar, História Marxista, História em Construção, é o nome do texto. Esse texto se encontra no livro organizado por Legoff, de 1974, que foi publicado aqui no Brasil. Não existe mais esse texto, mas acho que eu encontrei o livro na estante virtual, né? Pedi o livro e dei uma lida do Pierre Vilar. Eu já tinha lido antes o Ben-Said, né? E o capítulo do Ben-Said sobre a história em Marx é fundamental. Me fez repensar completamente a concepção de história e a importância da história em Marx, né? E nas conversas que eu venho tendo com esses dois companheiros de grupo de estudo, foram aclarando mais as minhas ideias e me fazendo ver que realmente a história é determinante no conceito, ou a história é determinante na apresentação, não diria nem na apresentação, a história é determinante na investigação das categorias que irão compor o sistema categorial do capital. Sem mergulhar profundamente na história, sem recorrer à história, é humanamente impossível entender como Marx descobre as categorias que traduzem a legitimidade, a inteligibilidade do modo de produção capitalista. Nós já vamos ver por quê. Então, por conta disso, eu resolvi interromper a minha exposição do conceito de capital. Então, resolvi parar na aula 6 e agora vou abrir uma nova playlist que eu vou intitular Mudança de Rumos, História, Exposição e Lógica em Marx. Tá? Essa nova playlist, que se abre a partir de hoje, né, é para explicar quais são as razões que estão por trás dessa minha, digamos assim, oscilação, dessa minha indeterminação, das minhas imprecisões na determinação do conceito de capital. E descobrir onde reside a origem dessas imprecisões. Ela reside na minha própria formação, né, sobre o conhecimento de O Capital de Karl Marx. Quando eu publiquei o Pensando com Marx em 1996 pela editora Ensaio, né, aí nesse livro de 1996, dois autores brasileiros me influenciaram muito na compreensão de o que é o capital. E tanto é verdade que eu começo, né, na página 35 do Pensando com Marx, na página 37, aliás, do Pensando com Marx, esse livro de 86, publicado pela editora Ensaio, está esgotado também, né? Eu começo citando justamente um autor que foi extremamente importante para eu compreender o que é, como ler O Capital de Karl Marx.
esse autor é justamente o Max Lutz Miller, né? Tanto é verdade que na página 36, 7, o item 4, eu intitulei de Método de Exposição de O Capital. E eu começo aí logo de cara citando o Max Miller. Uma passagem num texto dele, de quando é o texto dele é de 1982, Exposição e Método Dialético em Um Capital. Vocês encontram esse texto com facilidade na internet, né? E eu começo citando o Max Miller, uma passagem que ele diz o seguinte: a exposição em O Capital, um método de apresentação das categorias, vamos deixar assim para ficar claro, a exposição, diz ele, é essencialmente crítica, porque ela não reconstitui a totalidade sistemática das determinações do capital, através da tentativa de sua estrutura e de seu movimento contraditório. A partir da pretensão da dominação total do capital sobre o trabalho e o seu malogro sistêmico, crise, visto que o capital depende do trabalho formalmente enquanto trabalho assalariado e materialmente enquanto trabalho objetivado, morto, constitui o único conteúdo social do capital, enquanto exposição das contradições do capital, ela é essencialmente crítica. Max Miller, método de exposição e método dialético em O Capital. Quando eu li essa passagem e reli por diversas vezes o texto do Max Miller, eu fui tentar entender o que é esse método de exposição em O Capital. E, numa passagem do mesmo texto, o Max Miller, nesse mesmo texto, diz o seguinte: como método de exposição dialética, portanto distinto do movimento efetivo, ele supõe a apropriação analítica prévia do material econômico pesquisado, a investigação de suas formas de desenvolvimento e de sua conexão interna, para então reconstruir discursivamente a lógica objetiva do material. Mas enquanto exposição dialética, ela expressa, reproduz, apenas em conformidade com a apropriação analítica, o movimento efetivo do material, de modo que este se espelha idealmente no método. Mais adiante, ele diz o seguinte: o método em O Capital não é mais a forma de automovimento do conteúdo de que se expõe, mas um procedimento de reconstrução categorial que pressupõe um trabalho prévio de investigação das ciências empíricas e a maturação histórica do objeto para expor a sua lógica interna de acordo com os nexos que a análise apreendeu entre suas determinações. E isso me pôs a pensar bastante. É método de exposição, né, que pressupõe um trabalho de investigação, um trabalho
de pesquisa, né? Um trabalho de investigação das categorias da economia política clássica burguesa. E eu fiquei a pensar a quem cabe esse método de investigação. É Marx que faz esse método de investigação? Ou Marx se apropria da investigação feita pela economia política clássica e, se apropriando deste material, o Capital de Karl Marx, a obra O Capital, se transforma num texto meramente de exposição desse sistema categorial da economia política clássica. Eu cheguei à conclusão, né, lendo o Max Miller, lendo também Rui Fausto, que me influenciou bastante, de que o Capital era meramente exposição. Não sei se essa conclusão a que eu cheguei se deve a uma leitura equivocada desses dois grandes pensadores, conhecedores da dialética e do Capital, né? Não sei se deve a minha leitura equivocada desses autores, ou se realmente para esses autores o Capital de Karl Marx é realmente mera exposição, se transforma num texto unicamente de exposição do sistema categorial, embora seja uma exposição crítica, como faz questão de ressaltar o Max Miller nas passagens que nós lemos, né? Um método meramente de exposição categorial da economia política clássica, dando-lhe uma nova configuração, uma nova significação. Muito bem. Independentemente de eu ter sido induzido por esses dois pensadores, por conta de uma leitura equivocada, ou se é assim mesmo que eles pensam, Marx também, de certa forma, né, me levou a pensar, né, reforçou a ideia que eu já tinha reforçado na leitura desses dois autores, a reforçar que a obra O Capital é uma obra meramente expositiva. O Capital é meramente método de exposição do sistema categorial da economia política clássica. E isso está, né, no pós-fácil da segunda edição, quando o crítico russo dirige uma crítica a Marx, e ele diz, respondendo ao seu crítico, Marx diz o seguinte: sem dúvida, depois de aprovar a leitura do seu crítico, ele diz, sem dúvida, deve-se distinguir o modo de exposição, segundo sua forma, do modo de investigação. A investigação tem de se apropriar da matéria, em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear o seu nexo interno. Somente depois de consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento do real, diz Marx. O movimento do real. Se isso é realizado com sucesso, essa investigação, e se a vida da matéria é agora refletida idealmente, o observador pode ter a impressão de se encontrar diante de uma construção a priori. Quer dizer, sem um método de investigação, né, o observador pode levar à conclusão de que trata-se apenas de uma construção a priori do pensamento. Mas a exposição é a exposição de um material previamente investigado. A quem coube essa investigação? Em que consiste essa investigação? Essa que era a minha dúvida. Lendo as teorias da mais-valia,
eu descobri que esse método de investigação cabe à economia política clássica. Me passa esse texto aí, por favor. Me passa esse texto aí atrás de você. O método de investigação cabe à economia política clássica. E isso está muito claro, né, na minha visão, quando Marx, deixa eu me ver aqui aonde é que eu coloquei o texto, já não sei mais onde eu coloquei. Está aqui. Desculpe. Muito bem. Na economia, nas teorias da mais-valia, no volume 3 da edição da Diffel, na página 1538, o Marx, referindo-se à economia política clássica, diz o seguinte: a economia clássica procura, pela análise, reduzir as diferentes formas de riquezas, fixas e estranhas entre si, a unidade intrínseca delas, despojá-las da configuração em que existem lado a lado, independentemente uma das outras, que é apreender a conexão interna que se contrapõe à diversidade das formas da aparência. Por isso, reduz a forma única do lucro todas as formas de renda e todas as figuras independentes que constituem os títulos sobre os quais os não trabalhadores participam do valor das mercadorias. E o lucro se reduz à mais-valia, uma vez que o valor na mercadoria inteira se reduz a trabalho. Nessa análise, continua Marx, a economia clássica se contradiz em certos pontos, com frequência de maneira direta, sem elos intermediários. Tenta empreender essa redução e demonstrar que as diferentes formas têm a mesma fonte. Mas isso é consequência necessária do método analítico com que a crítica e a compreensão tem de iniciar-se. A economia clássica não tem interesse em analisar como nascem as diferentes formas, mas em convertê-la pela análise à unidade delas, pois parte dessas formas como pressuposto dado. Mas a análise é o requisito indispensável para se revelar a gênese, para se compreender o processo real de formação das diferentes fases. Por fim, a economia clássica é falha e carente ao conceber a forma básica do capital, não como forma histórica, e sim como forma natural da produção social. E sua própria análise abre caminho para que se destrua sua concepção. Nessa passagem, o Marx está deixando muito claro que coube à economia política clássica rastrear a conexão interna entre as categorias do sistema da economia política clássica. Né? Só que nessa apropriação, nesse trabalho de rastreamento das conexões internas, a economia política clássica se contradiz em certos pontos, porque, diz Marx na citação, não tem interesse em investigar a gênese de suas categorias. Quer dizer, a economia política clássica fez um trabalho de investigação enorme, né? Mas, por conta do método analítico, ela se contradiz em certos pontos de sua análise. Né? Então, pelo que o Marx está dizendo aqui,
Essas contradições, ou essas debilidades ou insuficiências teóricas em que se viu enredada a economia política clássica, tais deficiências ou debilidades serão superadas com a exposição crítica que Marx vai fazer deste trabalho realizado pela economia política clássica. Está aí a origem da minha, ou das minhas imprecisões na definição do conceito do capital, quando eu estou usando história e exposição. Vem daí. Vamos deixar bem claro, né? Pelo que eu acabei de ler do Capital e das teorias da mais-valia, juntamente com o que eu li do Max Miller, a impressão que se fica, que se tem, é de que o Capital é uma exposição de um trabalho de investigação previamente realizado pela economia política clássica. Então, só hoje eu estou me dando conta de que este trabalho de investigação, né, feito pela economia política clássica, está longe, mas muito longe, do trabalho de investigação e de rastreamento das categorias que irão compor o sistema categorial da obra O Capital. Lendo um texto de um autor alemão, o texto existe em inglês, ele não está traduzido para o português, mas o nome do texto é Marx e a História Mundial. O título não é muito bom, Marx e a História Mundial, que pode se levar a pensar que o autor esteja falando de uma concepção universal de história em Marx, e Marx está muito longe disso, e o próprio autor, que é o Michael Kretschmer, vai deixar muito claro que Marx não tem uma concepção universal de história como é em Hegel, né? E ele diz, né, que desde 1842 que o Marx mergulhou profundamente no estudo da história. E lendo o texto do Kretschmer, você chega à conclusão que, para pensar a economia política, é humanamente impossível sem esse trabalho de investigação que Marx realizou ao longo de toda a sua vida, né? Para pensar a economia política, é preciso um trabalho de história que descubra a relação existente entre essa ciência, o Estado, a ordem jurídica, a cultura, né, e uma série de outros elementos. E o Marx vai fazer um trabalho de história, daí a importância do texto do Kretschmer, em que o Marx vai fazer uma análise da história, não da história da Europa, não vai fazer, ele não é adepto de um eurocentrismo. Marx vai analisar as especificidades de cada país, historicamente. E nós temos prova de sobra para demonstrar isso. Em 1881 a 1882, o Marx preencheu 4 grandes cadernos de anotações de história, em que ele se fundamenta basicamente num autor alemão. Desculpem se a pronúncia não estiver de acordo com a língua alemã, pois eu não entendo de alemão, não quero mais entender e não há mais tempo para entender alemão. O nome do autor é Schilasser, né? E um autor italiano, Botta. Então é com base nesses 2 autores, nesses 2 grandes pensadores do século
17, 18, que o Marx vai construir os seus cadernos de história. Muito bem. Outro texto que me chamou a atenção do papel da história para a leitura e a construção do sistema categorial de O Capital foi o texto do Pierre Vilar. Um texto intitulado História Marxista, História em Construção. Esse texto faz parte de uma coletânea de outros artigos, uma coletânea organizada por Legoff, publicada no Brasil em 1974, que tem como título História, Novos Problemas. Você encontra esse texto do Pierre Vilar e a mesma passagem do Capital que eu tinha lido, que eu acabei de ler no pós-fácil, que eu acabei de ler, o Pierre Vilar cita essa passagem para interpretar de forma muito diferente da interpretação que eu dei na época, que eu elaborei o Pensando com Marx. Eu vou reler de novo apresentar o texto de Marx, citado pelo Pierre Vilar. E o Pierre Vilar começa, mas ele, diz ele se referindo a Marx, nos preveniu, Marx nos preveniu. Aí ele abre e vai citar agora Marx. Certamente, o procedimento de exposição deve distinguir-se formalmente do procedimento de investigação. Cabe à investigação tomar a matéria em todos os seus detalhes, analisar as diversas formas de desenvolvimento e descobrir sua ligação íntima. Uma vez essa tarefa realizada, mas somente então o movimento real pode ser exposto no seu conjunto. Se formos aí bem-sucedidos, de forma que a vida da matéria fosse refletida na sua produção ideal, essa miragem pode fazer crer numa construção a priori. E aí o Pierre Vilar comenta o seguinte: ora, sem dúvida, a fase de investigação comporta um trabalho de história, um trabalho de historiador. E eu me apresso a acrescentar, não um trabalho superficial, um trabalho de segunda mão, mas uma penetração direta na matéria da história. O que casa como uma luva no que acaba de dizer o Kritiker. Né? Do que vai dizer também o Ben-Said, o primeiro capítulo do livro do Ben-Said, né, O Trovão Inaudível, né, em que ele vai mostrar a concepção de história de Marx não tem nada a ver com a história universal, como se a história já tivesse desde sempre para sempre construída. Então esse texto me acordou, né, me chamou a atenção, me tirou desses 25 anos de sono dogmático, vamos roubar a expressão de Kant, né? Me acordou desse sonho dogmático de que o Capital não é meramente exposição, de que o trabalho de investigação não cabe à economia política clássica ter realizado. Ela fez esse trabalho, mas ele é insuficiente, infinitamente insuficiente, diante do trabalho de investigação realizado por Marx. E esse trabalho de investigação realizado por Marx é um trabalho realizado por um historiador. Mas isso nós vamos apenas deixar aqui registrada a origem das minhas insuficiências, do meu erro, desse meu sonho, digamos assim, dogmático, em que eu estava mergulhado, né? E no próximo vídeo nós voltaremos a discutir o papel da história na determinação do conceito
ou na determinação do sistema categorial de O Capital. Sim, eu não poderia terminar esse vídeo sem fazer referência a um amigo particular com quem também eu discuti, além dos dois outros companheiros que eu falei antes, que é o Emiliano Aquino. Né? Emiliano Aquino é professor da Universidade de Filosofia, da Universidade Estadual do Ceará, ele é professor de Filosofia, com quem eu participo dele, de um grupo com outras pessoas de uma revista chamada Comuna, de uma TV Comuna, né, a Comuna, TV A Comuna, e eu discuti com ele, né, o papel da história em Marx, e nós chegamos às mesmas conclusões que agora eu acabo de chegar no final da exposição desse vídeo. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos também ao meu amigo Emiliano. Então, até a próxima reunião, até a próxima encontro, então. Até lá, então. Tchau, tchau.